Acho que todo o Brasil consome, né? Mas São Paulo, capital, consome mais. Bastante. Presta atenção que agora você vai fazer a sua bisnaguinha e transformá-la também. Isso. Vamos lá. A massa da bisnaguinha, se eu quiser, eu faço comum, sem recheio, no vira-sonho, Você tudo pode bem. fazer sanduichinho, Tá. né? Pra levar no lanchinho da É escola, da verdade. criançada. Aqueles mini hot dog, adoro. Nossa, É festinha tão infantil. bonitinho. E É olha muito como bom, fica né? bonitinho, né? Fica Pra você mesmo. montar uma mesa de chá da tarde, aniversário. Bem Então vamos fácil. à Vamos massa. lá. Você vai usar meio quilo de Isso. farinha de trigo. De trigo. Não precisa- peneirei. Isso. Né? A gente fala Ela é junto. prática, não precisa Não peneirar. peneirar. Isso. Uma 1,5 xícara de chá de leite. De leite, que eu vou adicionando aos pouquinhos na massa. Tá. 2 colheres de sopa, que é o que ela vai fazer agora, do leite em pó. Em pó. Vamos do açúcar? Isso. Meia xícara de chá de açúcar. Porque ela é meio docinha, né? Não tanto, Ela mas é- é meio docinha. Ela é mais adocicada. Uhum. Como a gente vai fazer o sonho, então por isso Tá. que eu aumentei um pouquinho a quantidade de açúcar. Mas se você for fazer um salgado, você Tá. põe metade da quantidade. Tá bom. Mas tem que pôr o açúcar para ajudar na fermentação. Ela vai usar ainda meia xícara de chá de óleo, Isso. um pacote de fermento biológico seco. Pode ser o fresco? Eu prefiro O seco. o seco, Tá bom. tá? Para essa receita. Tá. E sal a gosto. Mas também hoje Isso. os fermentos, tanto biológico como esse, estão em todo o Brasil, né? Não Então, tem problema. eu coloco primeiro esses aqui, esses secos, vou misturar um pouquinho. Pra depois entrar com os líquidos. Isso, eu entro com óleo primeiro, porque o fermento, ele se alimenta de gordura. Tá. Então, ele já vai começar a fermentação aqui, tá? Coloco o açúcar também com o leite, porque o leite, ele vai ajudar na fermentação e vai dar... Sabe quando você morde a bisnaguinha, aquela gruda no céu da boca, que fica macio? É o leite em pó que dá esse É? efeito, tá? Então, por isso que ele é importante aqui. Nunca se descobriu, gente, tanta aplicação para o leite em pó na culinária. Os bebês estão ferrados, eu Sim. diria. Porque, olha, né? As mães estão usando mais leite em pó, aquele de criança, para fazer receita do que mamadeira, viu? Olha, e tem bastante marca, viu, Cláudio? Que tá barato agora, É. né? Tem aquelas marcas mais tradicionais, mas existem outros tipos de leite E também que são pode ser um bem bom sinal, né? conhecidos. Sinal que as mães estão dando mais Mas a você mama sabe para as por quê? crianças. E você sabe Que por quê? bebê gosta de leite de mãe. Quem gosta Mas de leite de vaca é o E bezerro. no Brasil, tá na merenda, né, escolar. É, Eles ganham leite em pó. Antes era leite de saquinho, mas muitos lugares agora nas escolas públicas Porque tem estão uma usando leite em durabilidade pó. também E acho que é maior, por isso não é? que começou a aparecer mais, sabe? Nas E o receitas. leite, aí no caso, você vai colocando aos poucos, coloca Aos uma parte. pouquinhos, isso. Você pode fazer na batedeira também, quem tem aquela planetária, Tá. né, que é aquela mais potente, Dá para fazer. pode fazer, tá? Ela fica uma massa bem macia, mais líquida, tá? Porque depois ela vai começando a fermentar, tá? Eu vou mostrar pra você a textura que ela fica, ó. É uma massa mole, ela é um pão sem sova, bisnaguinha, tá? Por isso que ela fica mais elástica e com essa Que textura. bom, não precisa ficar sovando tanto. Não, e aí depois, quando a gente for abrir essa massa, aí a gente coloca mais farinha aos pouquinhos, tá? Eu vou mostrar pra você como que ela fica. Ela vai começar a crescer, Ela descansa nesse ponto. ó, nesse ponto aqui, ela vai ficar bem elástica. Se você tiver aquele gancho da batedeira, vai Tá. batendo até ela ficar bem elastiquinha mesmo, tá? Por conta do leite, da gordura do leite em pó, ela tem que ficar com essa textura. Agora, ela bem elástica, deixo num canto, faço o quê? Eu cubro, Uhum. assim, ó, com Tá. plástico, filme, Tá. e deixo ela fermentar por Tá. aproximadamente 2 horas. Ficou bonita, né? Ficou, Cheia de ela, furinho. tá vendo? É Toda os furinhos arredadinha aí. dos alvéolos, É. né? Tá? Só cobrir. Tá. E aí depois a gente vai trabalhar essa massa. Uhum. Eu já tenho aqui. Hum. Deixa eu tirar esses Aqui que eu levo pra potinhos. você. Leva pra mim. Obrigada. E aqui. Eu vou só polvilhar um pouquinho de farinha, Cláudia, em uma superfície. Mas você disse que não precisa sová-la muito, né? Não, é só para ela não grudar. Como o nosso fermento cresceu bastante, Cresceu mesmo. a gente consegue abrir. E quanto mais quente o tempo, mais rápido ele vai. Ah, né? e aqui é uma benção para isso, viu? Se é calor, parecida, ó. é um calor danado, viu? Vou te falar. Né? É um take gostoso, ó. E ela tem um rendimento bom, Cláudia, essa massa. Quantas Você vai bisnaguinhas? conseguir fazer umas 25 a 30 unidades. Bom pra vender também, então. Depende do tamanho que você quiser fazer, né? O tamanho original, que é uns retangulinhos, você consegue fazer até umas 20 com essa massa, até um pouquinho a mais. Ó, como ela rende. Bonita, né? Não fica gostosa? E Maciozinha. ela fica uma massa gostosa. Eu vou cortar ela na metade,
que é pra gente... Ela tem um segundo crescimento? Não. Não? Isso que é o legal dessa massa. Como ela é bem elástica no começo, a gente não precisa deixar fermentando Mais duas uma vezes. Eu vou deixar aqui, ó, só isso, Cláudia. A gente não pode trabalhar muito também essa massa para ela não perder essa cremosidade. Ó, eu vou só fazer uma pressão na massa, deixo mais ou menos com um dedinho só de espessura, tá? Retangular, que é pra gente cortar mais fácil e ter padrão, né? Tá. Com uma bisnaguinha tradicional. Vou cortar aqui, ó, ao meio. 2 tirinhas. O segredo é ela não ficar muito larga. Se você vê que ela tá ficando muito larga, você vem, ó, e vai apertando ela, porque no forno ela vai crescer. Senão vai ficar um quadrado, ao invés de ficar uma bisnaguinha bonitinha, tá? Você vai Bom, apertando. nada contra um bisnagão, né? Mas... Um bisnagão é bonito também. Tem algumas pessoas que estão vendendo agora no metrô em São Paulo, essas Bisnagão. bisnagas de leite grandes, né? Fazem sanduíche, fica bonitinho. E a gente vem, ó, e corta os retângulos. Coloca em uma assadeira. E ela vai untada, para o forno pré-aquecido 180 graus. por 20 minutos. De 20 a uns 25, depende do forno, até ela ficar douradinha. Eu já trouxe algumas ali. que é pra Não, mostrar pra pré-aquecido. você. Por quanto tempo? Aí eu deixo uns 30 minutinhos pré-aquecido. É? Pra ele ficar bem aquecido, principalmente Tá. para pão. Aí, quando entra, Entra. 25 minutos mais ou menos. Ficou Isso. douradinha em cima, como as dela lá na mesa. Elas estão com açúcar de confeiteiro, né? Mas dá pra ver que estão douradinhas, bonitas. Elas ficam bonitinhas. E não precisa pincelar a gema, tá? Não precisa, porque ele vai crescer. E a gente vai fritar essa bisnaguinha para fazer o Porque sonho. ela vai virar o sonho. Porque ela vai se transformar num sonho. Como é que a gente Vamos. transforma em sonho? Sonho. Tá. Temos aqui a nossa bisnaguinha. Eu vou fritar em óleo quente, sem passar nada, tá? Tá. Até dourar, Cláudia. Ó. Primeiro você frita. Isso, a gente frita, depois a gente coloca o recheio. Tá. Abre, a gente assa, frita. O recheio é um creme de confeiteiro, não é? Isso, é um creme de confeiteiro. Nós Se já você fizemos quiser- algumas vezes aqui o creme de confeiteiro no programa, mas eu vou dizer como é que ele é feito. Tá. 3 xícaras de chá de leite, Isso, eu vou colocar aqui. gotinhas de essência de baunilha, Isso. Mas é bem pouquinho, tá, Cláudia? tá. A bisnaguinha, ela como é que tá? Ó, ela tá dourando. já. Dourando? Então, Tira isso aqui. ela vai usar no creme de confeiteiro, que é o creme que recheia os sonhos. 3 gemas, 3 gemas, que já estão aqui. tá? 3 colheres de sopa de amido de milho. Isso. Você misturou com as gemas. Eu misturo com as gemas, pra gente não deixar empelotar. Então, esse Tá. é o processo tradicional do creme pâtisserie francês, tá? A gente coloca a gema com o açúcar e o amido. E o amido. Isso. Açúcar é 1,5 xícaras de chá, tá? De açúcar e 3 colheres de sopa de amido e as 3 gemas. Misturou o leite fervente, é que vem pra cá, né? 1 colher de Isso. sopa de manteiga também. Essa vai como, no Isso, final? no final. Quando ele Tá. atingiu essa cremosidade, eu coloquei parte do leite, né? E volta pra lá. E volta pra lá pra engrossar, tá? E aí, no final, quando ele tiver já na textura cremosa, a gente finaliza com a manteiga pra dar mais brilho. E aí você não tem problema de cozinhar as gemas, né? Não tem problema. E ele Vai cozinhar sim, engrossa mas- mais rápido, Agora, né? Você pode colocar as gemas depois também, Cláudia. Minha mãe fazia com as gemas depois. É? Colocava no final. Ah. Mas ele demora um pouco mais. Tá. Só isso que vai mudar, tá? A gente vai deixar engrossar todo mundo aqui. Até engrossar. Você pode fazer de outros sabores. Pode colocar chocolate nesse creme. Acrescentar, então, É, o acrescentar o chocolate. chocolate. Pode colocar um pouquinho de laranja, essência de laranja, tá? Chocolate branco. Pra ficar naquela maldade. É verdade. A Vivi Araújo, gente, ela dá aulas de culinária, ela dá consultoria para quem está aí com um restaurante meio ruim, né? Tá tudo bem no hotel, mas o restaurante não vai bem, chama a Vivi Araújo. Ou até restaurantes e bares de rua, assim, que servem comida, tá? Já trabalhou muito tempo, mais de 8 anos, em restaurantes em São Paulo e tá prontíssima aí, faz muitos eventos, festas, né? Sim. Jantares, para 2 ou para 200, é só chamar chamar. através do www.chefviviaraújo.com, que é o site, o canal no YouTube
Chefe Vivi Araújo, lá tem bastante receita, matérias legais. Legal. Ou ainda no Instagram para conhecer um pouco do seu trabalho no @ViviChef_. Não é? Ó, tudo está aqui até engrossar. A gente O vai... creme, quando engrossar, é que você coloca manteiga? Isso. Quando ele começar a engrossar? Engrossou, virou um mingauzinho, mais ou menos uns 10 minutinhos aqui de fogo. Tá. Até menos, porque a gente já fez esse processo antes, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse sonho no açúcar de confeiteiro. Depois eu passo ele de novo, tá? Que é pra ele já ir pegando o gostinho do açúcar, tá bom? Eu vou pegar aqui E o creme você já colocou aqui? Isso, num saquinho, só pra ficar mais Um fácil, bico tá? pitando. Pra gente cortar, tá? Ó, vou cortar o nosso pãozinho. Dependendo do tamanho, eu já fiz essa massa redondinha e fiz como se fosse aqueles pães de lua de mel. Redondinho, fica uma graça também para você Agora, rechear. escuta, se ele foi no forno, já, por que você fritou? Para ele deixar essa textura do sonho. Tá. Porque se a gente só colocar o creme confeiteiro, daí não vira sonho, ele tem que fritar. Tá? Aí a gente vai colocar aqui, É porque ó. O sonho que não é frito, é feito no forno, ele é diferente No forno mesmo, né? direto, Apesar dos médicos não recomendarem, uma fritura é bem gostosa, né? Fala a verdade. Fala sério, né? Não é bom? Não é? Um peixe assado, um peixe frito, por exemplo, Sim. né? Ó, É gostoso. é gostoso. Por isso que a gente faz aqui peixe frito e depois o assado, pra não ter briga. Porque daí o médico verdade. pediu pra gente... É verdade, a gente atende todo mundo. A gente Você tem atende toda a razão. todo mundo, ó. Olha que bonitinho. Nossa, Vamos agora polvilhar. é só comer. Agora é só Bota cair. uma aqui que hoje eu vou dar pro queijinho. Isso. O queijinho hoje é seu, Meu viu? Deus. Aliás, põe os três, aí eu vou Põe dar a pros três. três câmeras, pronto.